Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui, Biologia com o professor Ednar. Então galera, essa aula de hoje é para ajudar vocês, tirar algumas dúvidas. Se caso precisar de mais ajuda, só comentar aqui, entrar em contato comigo. Eu estarei ajudando naquilo que for possível, tá galera? Se inscreva no canal, dá o seu joinha. E assim você está ajudando o canal a crescer mais e mais, tá, galera? Conto com vocês e vamos para a aula. O assunto de hoje é uma introdução à genética. Um assunto muito importante para que a gente abra as portas aí para a genética, que é um campo muito grande, de grande importância. Então, introdução à genética. E aí a gente vai abordar um pouquinho a questão da genética. Só para a gente ter uma ideia, o pai da genética é John Gregor Mendel, tá? Ele é considerado o pai da genética porque ele que teve esse cuidado de cultivar as ervilhas, fazer cruzamento entre elas e perceber na questão aí dos fatores, né? Que era chamado de fatores na época, a questão das ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Ou ervilhas amarelas, que eram, vamos dizer assim, dominantes, e as verdes, que eram recessivas. E ele estudou 7 características, tá, galera? Aqui eu não vou entrar em detalhe das 7 características, não vou entrar em detalhe na questão da primeira lei de Mendel, porque isso é uma aula à parte. Mas, só para deixar claro para vocês que o pai da genética é o John Gregor Mendel, tá? Então, ele é considerado o pai da genética porque ele que teve todo esse cuidado, toda essa atenção aí e claro que ele morreu sem ser reconhecido só depois de alguns anos, 15 anos, 16 anos, é que fizeram outros estudos e chegaram às mesmas conclusões que Mendel chegou. Então, se chegaram às mesmas conclusões que ele chegou, então é que ele estava mais do que certo, tá, gente? Na época, não deram nenhuma importância para o trabalho dele e acharam uma bobagem, então foi engavetado, vamos dizer assim, utilizando um termo aí, vamos dizer assim, que o pessoal utiliza muito. Vamos engavetar isso aqui que não tem fundamento, tá? Então, a genética, o que a genética faz? O que a genética ela estuda? Ela estuda a transferência de características físicas e biológicas passadas ao longo das gerações. Ou seja, a genética ela estuda essas características. A pessoa era alta, era baixa, era morena, loira, e etc, etc. Tá? Então, isso, a genética ela estuda essas características e isso, claro, vai sendo passado de pai para filho, para neto, para bisneto, para neto e assim por diante, tá, galera? E com isso, você vai perceber que, na verdade, essas características elas também dependem do meio que a pessoa convive, tá? Mas o principal aqui na questão são os genes que são passados aí, tá? Ele é passado do pai para o filho e a gente vai abordar de uma forma introdutória como esses genes são passados, tá? Características dos indivíduos. Olha, os indivíduos eles podem ter, aqui no caso, algumas características quanto à questão genética. Hereditária. Hereditária é quando são determinados por um gene, tá? Então, no caso aqui, eu herdo o gene do meu pai, eu herdo o gene da minha mãe. Todo ser vivo herda isso. No nosso caso, por exemplo, eu herdo um cromossomo do meu pai, um cromossomo da minha mãe. O cromossomo do meu pai com 23, vamos dizer assim, esse número 23 com mais 23 da minha mãe, que dá um total de 46 cromossomos, tá? Essa célula, na verdade, que vem do meu pai, o espermatozoide vem com 23 cromossomos, tá? Melhor esclarecendo para vocês aí, tá? E a célula, que é o ovócito da minha mãe,
com mais 23, que dá um total de 46, quando se emparelha de 1 por 1, tá, gente? Outra característica é a questão congênita. Congênita são características desenvolvidas durante a fase embrionária. Nesse caso aqui, o embriãozinho está se desenvolvendo e a mãe, por exemplo, adquiriu algum problema de saúde. E isso foi transferido ao embriãozinho. Então, e quando ele nasce com esse problema. E aí a gente vai chamar que seria uma questão congênita, tá? Só que nós temos outra característica que seria adquirida. E, no caso da adquirida, ela surge após o nascimento, em função do meio ambiente, tá? E não são transferidas aos descendentes. Cada um tem uma característica aqui, tá? Hereditário é aquilo que é passado, congênito é aquilo que eu adquiri quando eu estava ainda dentro da barriga da minha mãe, e adquirida quando eu nasci, e por algum contato que eu tive, eu vou adquirir isso, por exemplo, essa doença, vamos dizer assim, mas só que cada quem, na hereditária, eu vou passar isso para frente. Na congênita, não obrigatoriamente, tá? E na adquirida também não, tá? Cromossomo, aqui nós temos um cromossomo, tá? Cromossomo, ora ele está condensado ou não está condensado, por exemplo. Quando ele está bem condensado, dá para a gente fazer o estudo cariótipo, como a gente está vendo aqui. O cromossomo, na verdade, são duas hélices, ela está retorcida aqui como se fosse uma escada feita de corda, e essa escada você enrola ela, torce ela, tá? E é uma corda comprida. E cada espaço dessa escadinha aqui é um gene, tá? Então aqui é um gene, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, e assim por diante, tá? Lembrando que aqui é um cromossomo, por exemplo, esse cromossomo que veio do meu pai, precisa de outro cromossomo da minha mãe, que emparelha aqui, do lado aqui. E aí, esse gene aqui do meu pai vai emparelhar com o gene, por exemplo, da minha mãe aqui. E aí, se esse aqui for dominante, vai sobrepor essa característica. Se esse aqui for dominante, vai sobrepor essa característica do meu pai. A gente vai detalhar um pouquinho adiante, mas só para vocês ir percebendo. E aqui, claro, que vai passando por um processo de replicação e isso vai fazendo cópias idênticas, tá, gente? Quais são os conceitos de cromossomos? O que é um cromossomo, por exemplo? Então, para ficar claro para vocês responderem a atividade que está com vocês aí. Cromossomo é uma molécula de DNA que contém um grande número de genes. Como eu falei anteriormente, é uma corda e cada pedaço dela são genes, tá? E cada gene, na verdade, esse gene é para dar uma característica, cor do olho, da boca, da pele, do cabelo, altura e etc, tá? Então, o formato da tua orelha, o formato do nosso rosto, da sobrancelha, do nariz, da boca, dos dentes, do pé, da mão, da impressão digital e tudo, tá? E aí a gente cai na questão dos cromossomos homólogos, tá? São cromossomos homólogos. Homo significa igual, tá? Homo significa igual. Cromossomos homólogos. Então, são pares de cromossomos do mesmo tipo. Percebe-se que lá no comecinho eu falei que são 23 cromossomos que vêm do pai e 23 cromossomos que vêm da mãe. O cromossomo 1, ele é diferente do cromossomo 2, diferente do cromossomo 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 20, do 21, do 22. Então, o cromossomo do meu pai, que na verdade são 23, por exemplo, o cromossomo 1 é diferente do cromossomo 2 e assim por diante.
Os cromossomos que vêm da minha mãe, por exemplo, o cromossomo 1, ele é igual ao cromossomo 1 do meu pai, do mesmo tamanho. Tem, vamos dizer, os genes estão mesmo no mesmo lugar, então são cromossomos homólogos, ok? Então o cromossomo 1 da minha mãe vai se emparelhar com o cromossomo 1 do meu pai. O cromossomo 2 da minha mãe vai se emparelhar com o cromossomo 2 do meu pai. O cromossomo 5 da minha mãe vai se emparelhar com o cromossomo 5 do meu pai. O cromossomo 15 da minha mãe vai se emparelhar com o cromossomo 15 do meu pai. O cromossomo 11 da minha mãe vai se emparelhar com o cromossomo 11 do meu pai. E assim por diante. Então, esse emparelhamento é que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Então, concluindo aqui a questão dos cromossomos homólogos, ou seja, apresenta o gene para a mesma característica. Cabelo, tá? A característica que vem no gene do meu pai para o cabelo também vem da minha mãe. Se o meu cabelo puxou do meu pai, é porque era a questão da dominância, tá? Mas a característica da cor do cabelo, do formato do cabelo, etc., da minha mãe, também está ali presente. Quando se emparelham, aí quem é que vai mandar, vou utilizar essa palavra, quem é que vai mandar um no outro? Então, é o que a gente denomina, que vocês já aprenderam, a questão de dominância e recessividade, tá? Aí a questão dos alelos, tá, gente? Os alelos são aquelas letrinhas que a gente costuma colocar no quadro. Aí os alelos, um gene, por exemplo, um gene tem dois alelos. Um gene tem dois alelos. Pode ser, por exemplo, 2azão, 2azim ou azão e azim, tá? Então, quando nós temos 2azão, nós temos alelos dominantes. Quando nós temos 2azim, nós temos alelos recessivos. Quando nós temos azão e azim, nós temos vamos dizer assim, nós temos uma diferença. A gente vai chamar ele de hétero, por exemplo, diferente, tá? Agora eu vou apresentar para vocês essa parte e aí eu explico melhor. Tá? Aqui, o que é genoma, tá, gente? Na atividade de vocês aí fala um pouquinho de genoma e eu gostaria só de deixar um pouquinho mais claro para vocês. Genoma, a resposta aí de uma das atividades para vocês, para deixar bem claro, por exemplo, é um conjunto de todas as informações genéticas, DNA de uma pessoa, por exemplo. Então, o projeto Genoma Humano, que foi realizado, foi para saber todas as características que uma pessoa poderia ter, tem. Então, o genoma é um conjunto de todas as informações genéticas, todas as informações, passando do fio de cabelo até a unha do pé, todas essas informações chamadas de genoma, tá? Aí a gente cai na questão genótipo, tá? Não vamos confundir genoma com genótipo, nem fenótipo, principalmente genótipo e fenótipo. Esses nomes são muito parecidos, mas genótipo vem de gene. Genótipo vem de gene. E gene é aquilo que a gente não vê, mas existem. Então, genótipo é a constituição genética do indivíduo, representado por conjunto de seus genes, representado por aquelas letrinhas, por exemplo, azão, 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 azim, Szão, Szinho, como queira representar essas letras, tá bom, gente? Então, isso aí é o genótipo, tá? Então, o genótipo é aquele que uma pessoa tem. Digamos que você tem tais características e você pode imaginar que o seu filho vai nascer com essas duas características. Isso é o genótipo. Então, isso é o genótipo. Quando esse filho nascer, que você vê ele, por exemplo, aí você está vendo, já não é mais genótipo, é fenótipo. Fenótipo é aquilo que a gente vê. Eu olhei para uma árvore e estou vendo ela lá. Ela é verde, ela tem flores amarelas, ela tem flores roxas. Então, é aquilo que eu estou vendo. Eu olho para uma pessoa e estou vendo. Olha, essa pessoa é alta, essa pessoa tem os cabelos loiros, essa pessoa tem os olhos azuis, a boca dessa pessoa é assim, o nariz é assim, a sobrancelha é assim, a altura é assim. Então, isso é o fenótipo, é aquilo que eu estou vendo. Só que
Esse fenótipo veio de onde? Veio do genótipo, tá? Então, o fenótipo demonstra as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, sejam elas fisiológicas ou comportamentais. Dependendo do comportamento, dependendo da fisiologia ou da morfologia também, esse fenótipo ele vai ter essa diferenciação aí, tá? Aqui nós temos uma representatividade. Essa representatividade aqui, ela esclarece muito para vocês. O genótipo, que são aquelas letrinhas, tá? Composição de genes, mais o ambiente. Você foi morar em um lugar que é muito frio, ou você era de um lugar muito frio e você foi morar num lugar muito quente, as suas características elas irão mudar. Então, pode ser que você de uma região, vamos dizer assim, muito fria e você vai para uma região muito quente, a sua pele ela vai sofrer uma modificação com isso, tá bom? Claro que você vai pegar sol. Agora, digamos que você convive na região que você pega muito sol e aí você vai para uma região que você pouco vai pegar sol, isso vai modificar também, tá? Então, o genótipo mais o ambiente, ele resulta em um fenótipo, ele modifica, tá? Gente, aqui nós temos dois cromossomos homólogos, por exemplo. Eu vou pegar esse aqui como exemplo, que veio do meu pai, e esse outro aqui que veio da minha mãe, tá? Então, vou chamar esse cromossomo aqui de cromossomo 4. Mas pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 20. Esses cromossomos aqui homólogos, eles são cromossomos iguais, eles são do mesmo tamanho. E aqui nós temos, destacado aqui, de vermelho, por exemplo, um local, na mesma região, tá? Chamado de locus. É um local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Então, por exemplo, aqui está a cor do olho do meu pai e aqui está a cor do olho da minha mãe. Agora eu vou puxar o olho de quem? Do meu pai ou da minha mãe? Se do meu pai for dominante, eu puxo do meu pai. Mas se da minha mãe for dominante, eu vou puxar da minha mãe. Beleza? Então, isso aqui é o locus. Esse aqui é um gene. Aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Aqui. Então, o cromossomo ele é composto por vários genes, tá? E aqui nós temos os genes alelos, tá? Genes alelos. Genes alelos, quando eu falo, lembra aquelas letrinhas lá que eu estava falando para vocês, tá? Composto aquelas letrinhas. Só puxando aqui para essa outra parte aqui, vocês vão perceber que aqui nós temos cromossomos homozigotos, são cromossomos iguais, eles são iguais. Percebe que a questão desse gene aqui é azão, desse aqui também é azão. Então, nós temos homozigoto dominante, são dominantes os dois, homozigoto que são iguais, são dominantes, tá? Aqui nós temos heterozigoto, como eu estava falando lá anteriormente, eles são heterozigoto. No caso aqui, por que são hétero? Porque são diferentes. A palavra homo significa que é homo igual, hétero diferente. Então, o azão é diferente do azinho. Então, heterozigoto, mas estão na mesma. Se caso sua mãe e seu pai tenham esses dois alelos aqui, é claro que você vai, vamos dizer assim, herdar, tanto faz como tanto fez, você terá característica igual. Já nesse caso aqui, não, você pode herdar o azão, você pode herdar o azinho. Se você herdar o azão, por exemplo, se for para a cor do olho, no caso aí, se for um olho azul, você vai puxar com o olho do seu pai. E no caso aqui, você vai o olho castanho. Isso é um exemplo, tá? E aqui a questão do recessivo. É homozigoto que são iguais, mas é recessivo, tá? Aqui é recessivo, aqui é dominante, tá? Aqui é dominante,
e aqui é recessivo, tá? E aqui é heterozigoto, porque são diferentes, tá? Cariótipo, tá? Cariótipo é um conjunto de cromossomos que existem em um ser vivo. Nós possuímos 23 cromossomos 23 cromossomos nas células sexuais e 46 cromossomos nas células somáticas. Por que essa diferença? Ora, porque minhas células sexuais ela precisa de um complemento. Que complemento é esse? Esse complemento é o cromossomo que vem, vamos dizer assim, cromossomo que vai vir da mulher, por exemplo, para juntar e formar um embrião. Tá? Então, vamos dizer assim, que um espermatozoide, ele tem essa quantidade de cromossomos 1 até o cromossomo 23. Pode ser X ou pode ser Y, por exemplo, tá? No caso masculino. O ovócito, que é feminino, claro, ele também vai ter 23. O que acontece é o seguinte, só que o feminino, na verdade, ele não terá o Y, ele terá só o X. Então, depois eu posso falar para vocês em outra aula, quando eu falar a questão de reprodução aí, então explicar detalhadamente para vocês essa questão aí. Mas, só para vocês terem uma ideia, o cromossomo 1, esse cromossomo, por exemplo, aqui, ele veio do meu pai. Esse outro aqui veio da minha mãe. Os dois são do mesmo tamanho, tá, gente? Só está dobrado aqui, mas é porque é algo que é quase invisível. Está dobrado, mas se colocar ele aqui estendido, vai ficar do mesmo tamanho. Esse cromossomo 1 é diferente do cromossomo 2, que é diferente do cromossomo 3, que é diferente do 4, do 5, do 6, do 7. São diferentes esses cromossomos. Lembrando que é de 2 em 2 que esses cromossomos eles se emparelham. É claro que aqui pode ser que esse cromossomo ele venha só com esse lote, e aí a gente vai chamar de uma síndrome. Ou ele venha com mais, vai chamar uma síndrome. Vamos pegar o cromossomo 21, por exemplo. O cromossomo 21, o cromossomo 21, por exemplo, são 2. Olha aqui, olha o tamanho dele. Ele é bem menor do que o cromossomo 1 lá, bem menor do que o cromossomo 2. Então, é como se ele fosse ficando menor, tá? O cromossomo 21 é um par, um que veio da minha mãe e um que veio do meu pai. Mas pode ser que esse cromossomo, por algum erro, esse cromossomo, ele tem um lote com 3. Aí a gente tem uma síndrome aí chamada síndrome de Down, tá? Mas a gente vai ter tem mais de 200 síndromes, tá? Isso que é conhecido, mas existem assim que talvez ainda está em estudo, está em descoberta, então ainda não é descrito na literatura. Mas isso é um dos exemplos. Nós vamos ter erro, nós vamos ter delação, Professor, mas se acontecer, nem queria entrar em detalhe, mas se acontecer desse cromossomo aqui, por exemplo, da minha mãe, ele vem faltando um pedaço, essa delação do cromossomo, que aí ele vai trazer um prejuízo para a criança. Pode ser que seja a falta de um braço, vou dar um exemplo. Pode ser que seja a questão de não nascer com cérebro, anicéfalo, por exemplo. Isso pode trazer vários problemas, tá? Não dá para descrever essas características nesse momento, assim, apontando um outro exemplo e achar que fechou tudo. Não é bem assim, tá? Mas vamos para frente, tá, gente? Aqui nós temos o que são alelos múltiplos. O que são alelos múltiplos? Lembrando que eu falei da questão dos... o gene é composto por alelos. Um gene tem 2 alelos. Seja, por exemplo, 2-azão, 2-azim ou azão e azim. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Só que pode acontecer de aparecer mais de 2 alelos. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de alelos múltiplos ou polialelia. Poli, muito. Então, nesse caso aqui, algumas características, elas são peculiares de alelos múltiplos.
tem aqui na tela a questão dos fenótipos dos coelhos. Fenótipo. Por que fenótipo? Porque eu estou vendo as características dele. E ele tem no seu genótipo essas características aqui, ó. Fenótipo, aquilo que eu estou vendo. Genótipo, aquilo que ele possui no seu DNA. Tá? Então, o selvagem, por exemplo, ele tem um genótipo com esses alelos aqui. São vários. Então, são múltiplos. Polialelia. O coelho chinchila, esse coelho aqui, chinchila, por exemplo, ele tem esse genótipo aqui. Vejam que é diferente. Aqui, Czão, CH. Então, isso aqui vai tendo características um pouco diferentes. Esse CH ele significa chinchila, albino, por exemplo. E esse H significa Himalaia, tá? Então, a questão de alelos múltiplos. No cruzamento deles, quando a gente estudar um pouquinho adiante, a gente vai perceber que nesse cruzamento aqui, quem é que vai ter vamos dizer assim, uma dominância sobre o outro. Nesse caso aqui, quando eu pego isso aqui, eu cruzo com esse aqui tem uma dominância sobre eles, tá? O Himalaia, por exemplo, esse aqui, Himalaia, ele tem essas terminações aqui pretas, tá? Já o albino, tá, todo branquinho, como vocês sabem, todo aqui branquinho mesmo, até a questão dele, tá? Então, não há presença de pigmentos. Então, numa população, pode existir vários alelos para o mesmo locus, aquele mesmo lugarzinho. O cromossomo emparelhou o mesmo lugarzinho de um cromossomo. O indivíduo tem, normalmente, 2 alelos, como eu já falei para vocês. Azão, 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 azim ou azim, azim. Para o mesmo caráter, para a mesma cor do olho, formato do nariz, formato da boca, cor do cabelo, da pele, etc, etc, tá? Um procedente da mãe ou do pai, tá? Um vem da mãe e outro vem do pai. Essa questão aí, tá? Por exemplo, um azão vem da mãe, azim vem do pai, ou vice-versa. Os novos tipos de alelos originam-se em mutações. Mutação é um erro, por exemplo. Ocorreu um erro, então vai surgir novos. E essas mutações ocorridas com genes pré-existentes. Um gene que já existia, sofreu um erro, e aí ele vai fazer uma modificação disso aí. Isso aí de forma natural, ou vamos dizer assim, ou aconteceu de uma forma, vamos dizer assim, a natureza fez de forma proposital, ou, vamos dizer assim, algo que a biologia ela talvez não consiga explicar essa mutação, por qual motivo acontece. Alelos múltiplos é o conjunto de vários genes alelos que ocupam o mesmo lugar, né? O mesmo locus. A palavra locus, por mais que tenha o S, seria o singular, e loci, no caso, é o plural, que é locais, tá? No cromossomo homólogos, ou seja, no cromossomo que é igual um ao outro, tá, gente? Então, isso aqui fica para vocês da forma. E aqui, para finalizar a aula de hoje, herança ligada ao sexo, tá? Daltonismo, tá? É um dos exemplos. Anomalia visual recessiva. Por que recessiva? Que está ligada à questão dos genes lá recessivos, tá? Por exemplo, azim, em que o indivíduo tem deficiência na distinção das cores vermelho ou verde, tá? Então, por algum motivo, a gente tem esse exemplo aqui, talvez uma pessoa daltônica, ela não consiga identificar que aqui tem um número. Vamos dizer que aqui tem um número, pelo menos eu estou percebendo aqui o número, se eu não me engano, 3. Talvez você possa estar vendo aí outro número, o 8 aqui. Então, você pode, ou você não pode estar percebendo que aqui tenha um 8, você está vendo só um 3, você está vendo uma letra. Então, isso, no caso, é um daltonismo. Essa decorrência está ligada à questão do sexo, o que você herdou lá do cromossomo sexual do pai e da mãe, tá? Os homens daltônicos, cerca de 8%, têm um alelo chamado XDZ, pois são homozigotos
homozigoto, aqui a palavra ficou erradinha, tá, gente? Desculpa. No caso aqui, são, vamos dizer assim, iguais. E as mulheres daltônicas, cerca de 0,64% deve ser homozigoto recessivo, tá? Então, nesse caso aqui, ao herdar, é que a pessoa pode ter isso como um daltonismo ou não. Então, isso aí é a questão, vamos dizer assim, podemos até colocar assim, como um exemplo, a questão da calvície. Por que acontece no homem, por que não acontece na mulher? Ora, isso está muito ligado à questão do cromossomo. Se estivesse ligado, por exemplo, ao X, poderia afetar a mulher. Se estiver ligado só ao Y, pode afetar a mulher. A mulher tem Y. A mulher, o homem tem X. Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. Aqui nós temos o fenótipo, a característica que você pode ver, que você sabe. E aqui nós temos o genótipo. Uma mulher normal, por exemplo, é XDzão, XDzão. Uma mulher portadora é XDzão, XDzinho, ela é portadora. Ela pode passar isso aqui adiante? Pode. A mulher daltônica, XDzinho, XDzinho. Claro que a gente vai herdar só um desse aqui, não vai herdar os dois. Não é obrigatório. Vamos dizer assim, uma mulher ser daltônica e o filho ser daltônico, tá? Um homem normal é XDzão Y, tá? A questão do Y aí já não influencia. Por quê? Porque está ligado só ao homem. E o homem daltônico, XDzinho Y. Claro que essa questão aqui, quando juntar para formar a mulher, se juntar dessa mulher aqui com mais esse homem aqui, pronto. Aí vai ter uma pessoa daltônica, vamos dizer assim. A questão do homem aí vai depender muito da questão do genótipo da mulher. É isso, galera. Espero que eu tenha esclarecido para vocês, mas qualquer coisa, estou à disposição para que vocês me procurem e tirem as dúvidas. Façam a atividade aí da apostila que vocês receberam, respondam, enviam. Qualquer dúvida, me procure. O objetivo aqui é esclarecer para vocês todas as dúvidas, tá ok, galera? Fique com Deus e até a próxima aula. Abraço. Tchau, gente.